E aí galera do Língua, aqui é o Fabrício Carraro de novo, e no vídeo de hoje a gente vai ver mais um tempo verbal, que é o Present Perfect Continuous. O que é isso? Vamos ver daqui a pouquinho. Bom, voltando aqui, você já deve estar se desesperando aí. O que é isso de Present Perfect Continuous? Eu nunca ouvi falar sobre isso. Já não basta o Present Perfect, o Past Perfect e todos esses outros Simple Past. Ah, não. Para os ingleses, para os americanos, não basta. Tem mais um tempo verbal aqui que é um pouco diferente, mas ele é muito fácil, tanto para entender quanto para você criar essa estrutura gramatical dele aí. Mas primeiro vamos aprender como formar essa estrutura, esse tempo verbal, o Present Perfect Continuous. Primeiro de tudo, você vai pegar o verbo to have, né, o verbo ter, como auxiliar aqui, e ele pode ser conjugado. Então pode ser o has, se for na terceira pessoa. Depois você vai pedir o verbo to be no particípio, que é o been, então have been e mais alguma coisa. E aí, terceira coisa vai ser o verbo, realmente, o verbo principal aqui dessa ação, na forma do gerúndio, né? Aquela forma com ing, que a gente chama de gerúndio em português. E eles geralmente chamam de continuous em inglês. Mas bom, você vai perguntar, ok, o que é o Present Perfect Continuous? E eu te pergunto de volta, você sabe o que é o Present Perfect, o normal? Já tem coisas, muitas coisas aqui, tem artigo no blog da Língua sobre o Present Perfect, explicando perfeitamente como é que ele funciona, a diferença dele com o Simple Past, mas só para dar uma frase aqui, resumindo, o Present Perfect, ele vai indicar algo que aconteceu no passado, mas que tem relação com o presente, ok? Tudo bem até aí? E o Present Perfect Continuous, que não é o simples, é o Continuous, o contínuo, ele é algo, vai indicar algo que começou no passado, mas que ainda é verdade até hoje, e aí focando na duração dessa coisa. Então isso até pode ser verdade, você pode até usar o Present Perfect às vezes para isso, para alguma coisa que começou no passado e ainda é verdade. Então, I have lived in Canada for 10 years. Eu tenho morado, algo assim, no Canadá há 10 anos. Isso é correto, não tem problema nenhum. Mas você pode usar também a forma do continuous, que aí ele vai dar um foco um pouco maior nessa duração dessa coisa. Mas esse é um caso um pouquinho especial com o verbo to live, né, que significa morar, porque esse verbo morar, ele já tem ali dentro dele essa ideia de uma duração, né? Morar é algo que você faz durante algum tempo, morar em uma cidade, morar em um país, enfim, mas isso vai ficar um pouco mais claro com outros verbos. Se você me perguntar, por exemplo, se eu já li algum livro, com o verbo ler, né, to read, eu posso dizer, yes, I have read it, né? Sim, eu li esse livro daí. Mas você também pode usar a forma do Present Perfect Continuous, que vai ser, I have been reading your book. Então, eu tenho lido, eu estou lendo o seu livro. A tradução fica um pouco estranha em português, não tem uma tradução precisa, porque é algo que começou no passado, né? I have been reading. Ok, começou lá no passado e você ainda está fazendo, você está indicando essa duração e você ainda está lendo e é uma coisa que você ainda não terminou de fazer. E a gente pode dar alguns exemplos com verbos nesse tempo verbal. Então, se a gente pegar o verbo to do, por exemplo, significa fazer, I have been doing. Então, eu tenho feito, eu estou fazendo. Ou o verbo to work, trabalhar, I have been working. Ou he has been working. Ele tem trabalhado, ele está trabalhando. Ou seja, é algo que começou lá no passado e ainda é verdade no presente, ainda você está fazendo essa coisa e aí você está focando na duração também. Então, mais um exemplo aqui. Se você pegar o Present Perfect puro, o simples, ali você pode dizer, por exemplo, she has written 2 books. Ela escreveu 2 livros, né? Não, ela já escreveu 2 livros. E aqui, o Present Perfect Continuous, você poderia dizer algo como she has been writing a book about the history of France, por exemplo. Ela tem escrito, ela está escrevendo um livro sobre a história da França. Então, geralmente, a gente vai traduzir isso exatamente como a gente traduziria o presente contínuo, né? O nosso gerúndio, né? Ela está escrevendo, ela está fazendo. Aqui a diferença vai ser principal nesse foco, né? Nessa nuance, que vai dar a nuance que algo que começou lá no passado e que vem se prolongando por um tempo e ainda é verdade, ainda está acontecendo. Ela está escrevendo um livro. Poderia ser tanto she is writing a book ou she has been writing a book, com essa diferença enorme da nuance, que uma é simplesmente ela está escrevendo
e o outro já dá toda essa informação a mais, que ela começou a escrever há algum tempo atrás e ela ainda está nesse processo de escrever esse livro. Então por hoje é isso, espero que vocês tenham entendido o que é o Present Perfect Continuous, então dá um like aí, se inscreve e até a próxima. Tchau, tchau!